Bom dia, senhoras e senhores deputados, deputadas, assessores, servidores, público presente, imprensa. Sejam todos bem-vindos. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio em regime de urgência em discussão única, projeto de resolução número 1347 de 2025, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que concede o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro ao excelentíssimo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Raul Araújo Filho, pendendo de parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Para emitir o parecer pela Comissão de Normas Internas, deputado presidente Rodrigo Amorim, por favor. Um minuto. Pode falar, Amorim. Parecer pela legalidade, presidente. Muito obrigado. Com o parecer emitido em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de resolução número 1359 de 2025, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que concede o título benemérito do Estado do Rio de Janeiro ao jornal O Dia, pendendo de parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Para emitir o parecer pela comissão, deputado Rodrigo Amorim. Pela legalidade, presidente. Muito obrigado, deputado querido irmão Amorim. Com o parecer emitido em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de lei número 2930-A, de 2024, de autoria do deputado Tiago Rangel, que altera a lei número 6.036, de 9 de setembro de 2011, que consolida as leis que dispõem sobre os nomes dados a vias próprios e logradouros públicos no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 2.335 de 2023, de autoria do deputado Renato Machado, que declara como patrimônio cultural, turístico e paisagístico de natureza material do Estado do Rio de Janeiro a Orla do Marine, localizada no município de Maricá. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 782 de 2023, de autoria da deputada Marina do MST, que dispõe sobre as diretrizes da elaboração de um banco de dados, estatísticas e informações relacionadas aos casos de trabalho análogo a escravo no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, favorável com emenda, de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, favorável, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, favorável com as emendas da CCJ, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatoria dos deputados Vinícius Cozzolino, Dani Balbi, Dani Monteiro, Márcio Gualberto e Zeidan. Em discussão, deputado Carlos Mink, por favor. Presidente democrático, governador, presidente, deputado, Rodrigo Bacelar. Eu vim aqui discutir esse projeto, é claro que eu sou favorável a ele. É o projeto 782, de 23, da deputada Marina, do MST. Ela pede diretrizes para a elaboração de um banco de dados e estatística relacionados aos casos análogos à escravidão. Eu quero dizer que eu tenho, inclusive, uma lei, deputado Rosenberg,
Deputado Rosenberg, vou chamar o deputado Rosenberg aqui. Eu estou falando sobre esse projeto, eu lembrei que nós temos uma lei conjunta. Eu, você e o professor Josemar, que veda uma série de cargos para pessoas comprovadamente ligadas ao trabalho escravo. Nós fizemos esse projeto até os 3 no mesmo dia. Foi depois que se viu aqueles casos nas vinhas do Rio Grande do Sul. Não, a gente juntou os 3, que nós 3 tivemos a ideia no mesmo. Você era o primeiro, eu o segundo e o Josemar o terceiro. A gente juntou os 3 projetos, aprovamos e o governador sancionou. Inclusive, esse projeto da Marina, do MST, ajuda o nosso, porque ele cria um banco de dados e ajuda o nosso, que veda uma série de privilégios, contratações para as pessoas comprovadamente relacionadas ao trabalho equivalente, análogo à escravidão. Então, no caso nosso, já é lei, e esse da Marina do MST vai ajudar a fazer o cúmplice do nosso. Era essa a declaração, presidente, um caso raro que eu menciono uma lei em coautoria com o deputado Rosenberg. Às vezes a gente briga por outros projetos, mas nesse caso a gente tem uma lei conjunta também com o professor Josemar do PSOL. Muito obrigado, deputado Carlos Mink. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a emenda da Comissão de Trabalho. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio projeto de lei número 2526 de 2023, de autoria da deputada Érica Takimoto, que declara como patrimônio histórico, cultural e artístico de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro a Companhia de Dança Débora Coker. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de Cultura favorável, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional favorável. Relatoria dos deputados Verônica Lima, Dani Monteiro e Renato Machado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda discussão. Deputada autora Érica Takimoto. Presidente, queria primeiro agradecer a vinda do projeto de lei número 2526 de 2023, que declara como patrimônio histórico, cultural e artístico de natureza imaterial a Companhia de Dança Débora Coker, que foi fundada em 1994 pela gênia, Débora Coker. E é uma companhia que muita gente sabe, que mistura uma série de coisas, como técnica, como acrobacia, teatro, dança contemporânea, e a única companhia a ter assinado um espetáculo do Cirque du Soleil. Também participou da abertura das Olimpíadas em 2016 e penso que esse projeto, essa declaração de patrimônio histórico para a companhia, não é apenas uma homenagem aqui dessa casa, mas um reconhecimento do Estado do Rio de Janeiro por tudo que essa companhia faz. É o nome do Rio indo para o mundo e é uma forma da gente mostrar que a gente está valorizando a arte, a dança, a cultura. É isso. Viva a cultura, viva a dança. Parabéns, Débora Coker. Parabéns para a Companhia de Dança Débora Coker. Conte comigo. Presidente. Deputado Mink. Sobre esse projeto da deputada Érica Takimoto, que declara patrimônio histórico, cultural e artístico, a Companhia de Dança Débora Coker. A Érica Takimoto deu uma medalha e fez uma linda homenagem a Débora Coker no Palácio Tiradentes e me convidou. Eu estava na mesa, ficamos todos muito emocionados. A Débora foi minha professora de dança logo que eu voltei para o Brasil. E eu praticamente a vi nascer. Ela morava no mesmo edifício que eu, na rua Almirante Tamandaré, no Flamengo. Os pais dela eram amigos dos meus pais. Ela é bem mais nova do que eu. Mas quando eu voltei do Brasil, para o Brasil do exílio, estamos falando dos anos 80, ano 80, eu fui lá aprender a dançar
com a Débora Colker. E eu vou a todos os espetáculos dela. Ela virou uma referência, talvez seja uma das maiores. Eu já tinha aprendido a dançar na África, em Cuba, mas outras danças, salsa, merengue. Depois a gente pode dar uns passinhos a respeito. Agora, a Débora Colker é considerada talvez uma das maiores coreógrafas do Brasil. Como Vossa Excelência falou, ela fez trabalhos com o Cirque du Soleil, com outras companhias mundialmente reconhecidas. É um orgulho para todos nós. E, como sempre diz a Érica, também eu e outros, a cultura é a nossa identidade, é a nossa memória. Quem tira recursos da cultura, quem estigmatiza as leis de incentivo à cultura, estão minando exatamente o que forma a nossa identidade, que agora está brilhando com cinema também. Com cinema, não só no Oscar, mas também em Cannes, com filmes tão importantes, que é uma coisa que nos orgulha tanto. Então, Vossa Excelência, deputada Érica Takimoto, está coberta de razão, muito bacana o seu projeto, né? Eu, no caso, tenho essa relação histórica, afetiva, com a Débora Colker, minha professora, mas Vossa Excelência sempre prestigia as manifestações culturais, assim como as educacionais, as feministas, colocando assim um leque de incentivo a tudo aquilo que estimula a cidadania, a identidade, a nossa cultura. Parabéns, Érica Takimoto. Questão de ordem, presidente. Rapidamente, queria encaminhar o voto de abstenção da bancada do PT ao primeiro projeto aqui votado, projeto de resolução número 1347 de 2025. Obrigada. Obrigado. Presidente, pela ordem. Anotado. Deputado Amorim, por favor. Presidente, gostaria de me dirigir à SUDERJ. E aí eu quero falar de forma muito objetiva aqui, que a gente possa, ou através da Comissão de Esporte dessa casa, ou através da CPI da Transparência, ouvir o senhor presidente da SUDERJ, que há muito tempo a gente já vem observando, e falo aqui sem medo de errar, a prática de cambismo. É isso mesmo que eu estou dizendo. Tem a prática de cambistas atuando em nome da SUDERJ. O papel da SUDERJ, ao receber ingressos para eventos no Maracanã, não é agir como cambista, é promover o desporto, é interagir com a sociedade civil, é permitir que crianças das escolas públicas possam ir ao Maracanã. Isso é política de inclusão, isso é acesso ao esporte, é fazer a relação institucional, sim, é convidar os demais poderes, é convidar prefeituras. Isso é o papel da SUDERJ na promoção de um equipamento que é do Estado. Agora, se tem vagabundo na SUDERJ achando que vai pegar ingresso para vender ingresso, é uma prática que a gente já conhece há muito tempo. Agora, com a tecnologia, os ingressos são digitais, e eu tenho aqui a mais absoluta convicção, e faço aqui um pedido para os colegas dessa casa, que porventura tenham dialogado com a SUDERJ para fazer uma visita ao Maracanã com algum vereador, com alguém do interior do Estado, com alguém de alguma prefeitura, ou levado uma organização da sociedade civil, ou um colégio, ou um projeto esportivo ao Maracanã. Eu tenho a mais absoluta convicção que, ao tentar habilitar o ingresso, que vem num código de barras, que é o ingresso digital, certamente já se deparou com a cena, que tem sido recorrente, já chegaram denúncias diversas no meu gabinete, dizendo que aquele ingresso já foi usado. Ora, se é a SUDERJ que distribui o ingresso, não é possível que o sistema de tecnologia tenha falha. É óbvio que esses malandros, que se acham malandros, já distribuiriam o ingresso para outro, ou venderam o ingresso, e estão fazendo essa covardia com a população do Rio de Janeiro, fazendo esse desrespeito com o Parlamento Fluminense e com os demais poderes no Estado do Rio de Janeiro. Então, fica aqui o alerta que aqui não tem bobo. Então, não importa a relação com o governo, a relação é boa, a gente é a base do governo, mas se o governo errar, é pau no lombo sem massagem. Aqui não tem compaixão. Vossa Excelência tem tido essa postura sempre. Vossa Excelência, diferente de outros poderes legislativos, Vossa Excelência sabe distinguir exatamente um projeto político, está do lado do governador, mas não passar a mão na cabeça do que está errado. E isso a gente não vai fazer
o governo pode ter a retaliação que bem entender. Mas a SUDERJ está praticando o cambismo e essa casa está de olho. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Sugerir a Vossa Excelência convocar o presidente da SUDERJ aqui para dar esclarecimentos. Uma vez que o senhor está municiado das evidências que foram apresentadas, o correto é a gente convocar o presidente da SUDERJ aqui. Deputado Presidente. Elton Cristo, por gentileza. Quero aqui pegar a fala do deputado Rodrigo Amorim. Ontem eu estava no Maracanã. Tive o desprazer de ver diversas pessoas com esse problema do link do ingresso, não conseguir chegar lá na hora, o link não funcionar e não ter suporte algum para a pessoa que está com aquele ingresso digital. Simplesmente os funcionários não sabem como proceder, como fazer, e a pessoa chega simplesmente, após pegar uma passagem ou pagar um estacionamento, tem que regressar para a sua residência sem ter oportunidade de assistir o jogo e sem ter um suporte ali do Maracanã, do consórcio do Maracanã e, principalmente, parte da SUDERJ. Então, assim, acho que a Comissão de Esporte tem que atuar, mas atuar e ter resultado. Porque eu lembro que teve fiscalização no Maracanã, a Comissão do Esporte foi para lá, fez a fiscalização, mas a efetividade em relação ao preço não teve resultado, efetividade, as demandas não andaram. E aproveitar aqui, presidente, parabenizar o presidente pela oportunidade que você dá aqui ao parlamento de cada um colocar se expressar, independente de bandeira, de esquerda, direita ou centro, sempre o parlamentar usar a sua fala, o seu discurso, independente se é base ou é governo ou não. Então, o presidente tem uma postura aqui que deixa o parlamento com autonomia, o parlamentar de exercer o seu posicionamento. Parabéns, presidente. Muito obrigado, deputado Pela ordem, Elton senhor Cristo. presidente. Deputado Chico Machado. Senhor presidente, eu quero, antes de mais nada, externar aqui que eu, nessa casa, eu já fui líder do governo do governador Cláudio Castro, sou da base aliada, sou um deputado que, graças a Deus, consegui, com muito trabalho, apoiado pelo senhor e, obviamente, com aval também do senhor governador Cláudio Castro, levamos muito desenvolvimento para Macaé e toda a região, obras que esperavam há mais de 40, 50 anos, Ponte da Barra e tantas outras obras. Mas uma coisa que eu quero aqui deixar claro, que nós temos aqui não tem ninguém bobo, não tem nenhuma criança, nós já estamos no ano pré-eleitoral e todos nós sabemos que nós teremos um grande embate daqui para frente. E nós precisamos saber realmente quem está no nosso barco ou tem o direito de estar em outro barco também. Mas só precisa falar de que lado está. O meu lado é o lado do presidente Rodrigo Bacelar, para governador do estado do Rio de Janeiro. Mas tem algumas ações, senhor presidente, que eu tenho dificuldade de entender. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro. E eu entendo que nós temos que valorizar todos, independentemente de estarmos juntos ou não, o funcionário público, o servidor público. Mas, para minha surpresa, senhor presidente, com o apoio do senhor e do governador Cláudio Castro, nós conseguimos transformar Macaé numa questão de segurança ímpar no estado do Rio de Janeiro. Com o delegado Pedro Emílio, com o tenente-coronel na época, Aredes, que depois foi promovido por mérito, pelo seu trabalho a coronel. E nós tínhamos na época o subcomandante Major Tales, que fez um excelente serviço e que pleiteamos para que ele fosse promovido a tenente-coronel. E, infelizmente, ele não foi promovido. E aí, para minha surpresa, eu não entendo bem desse mecanismo da questão da polícia militar. Para minha surpresa, deputado Dino, Marcelo Dino, sou surpreendido porque o Major Tales
trabalhou e merece ser promovido. Mas, para minha surpresa, o coronel Menezes, o chefe da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, deixa de promover um policial combatente e promove, não sei, posso estar falando besteira, não sei se comandou algum batalhão ou se comanda algum batalhão, mas promove o chefe da Casa Civil do prefeito Eduardo Paes, o senhor Leandro Matielli Gonçalves, e deixa de promover um homem que dedicou a sua vida, não só a Macaé, mas a outros 5 municípios, que o 32º toma conta de outros municípios. Eu quero saber quais são os critérios para a promoção. Quais são os critérios para promover um major para tenente-coronel? E eu vou fazer uma solicitação por escrito, que eu quero saber por que de uma promoção e não da outra. Quais são os critérios? Quais são os critérios? Porque não pode Macaé estar no patamar que teve, e esse trabalho foi feito pelo comando anterior. O comando atual de Macaé continua o trabalho, mas o comando anterior, que plantou tudo isso, inclusive com o delegado da Polícia Civil, doutor Pedro Emílio. Para concluir, por favor. Então, para concluir, senhor presidente, eu vou fazer por escrito e eu quero saber quais são os pré-requisitos para a promoção. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, vou só pedir a gentileza, vocês sabem do carinho especial que eu tenho pelo meu gordinho Chico Machado, mas a gente tem um trato aqui de evitar o que não tenha pertinência com os projetos de lei, da gente fazer o à parte e deixar para o expediente inicial ou final. Então, por favor, a despeito de ser meu irmão de vida ou não, vamos conseguir levar a regra para não fazer exceção para ninguém, porque Luiz Paulo já fica me olhando de lá e eu de cá também, e eu tenho obediência em cumprir os tratos que eu gosto de combinar. Deputado Dino, por favor. Presidente, primeiro, dizer um bom dia para todos. E eu quero fazer coro aqui com o deputado Rodrigo Amorim. Rodrigo Amorim, logo cedo, a minha chefe de gabinete veio falar comigo essa questão desse link do Sudeste. E nós temos aqui, na realidade, um grande presidente, um grande líder, um grande amigo, que dá autonomia a essa casa para nós exercermos o papel que foi dado por Deus e pelo povo. Então, automaticamente, eu acho que nós temos que convocar o presidente da Sudeste pela CPI da Transparência, a qual eu faço parte e sou membro. Então, quero fazer coro com Vossa Excelência para botar ordem na casa. Muitas das vezes, até o governador não tem ciência, e as coisas são feitas por trás. E o nosso dever e obrigação aqui é exatamente fiscalizar e trazer essa casa para esclarecer qualquer coisa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Marcelo. Pela ordem, presidente. Por favor, Júlio. Só para fazer coro com a fala do deputado Rodrigo Amorim e do meu caro amigo deputado Dino. Dino. Assim, se está acontecendo algum erro, nós temos realmente que ver, mas eu quero deixar aqui meus parabéns ao excelente trabalho que o Marcão vem fazendo à frente da Suderj. Assim, aqui dentro da casa a gente erra, a gente acerta. Como houve esse erro, eu acho que a gente tem que dar uma chance para reaver esse problema, para se numa próxima vez, eu acho assim, se a gente for pegar no Estado todo mundo que comete, que deu um problema em algum lugar, a gente vai trazer todo mundo aqui para dentro da casa na CPI. Não. Então, assim, a gente tem que ser... por gentileza, vamos deixar para o expediente final. A questão aqui o deputado Amorim colocou que tem prova. Se tem prova, que dou na minha mãe. Vai ser convocado, vai responder pelo ato dele. Ele vai ter oportunidade de vir aqui e se explicar. Uma vez comprovado o erro, o pau vai cantar na cabeça de quem quer que seja. É isso que a gente faz aqui. Nosso trabalho é fiscalizar acima de tudo. Deputado Douglas Gomes. Presidente, pela ordem, eu peço licença a Vossa Excelência e a todos os parlamentares, e desde já eu quero agradecer o apoio que Vossa Excelência tem dado, toda essa casa. Eu estive ausente na terça e na quarta-feira, estive em Brasília, batendo na porta de cada senador, em apoio ao
projeto de lei complementar, presidente, do senador Romário, 149, que ele visa, presidente, derrubar toda aquela questão que foi feita pelo Ministério da Saúde, a pedido do Ministério da Saúde, e acatada pelo Supremo Tribunal Federal, que proibiu o acesso de medicamentos para as pessoas que têm algum tipo de doença rara. Eu levei uma criança que é niteroense, Paulo Felipe, uma criança de 12 anos, que precisa fazer hemodiálise dia sim, dia não. Ele fez hemodiálise na segunda, ficou super cansado, levei para Brasília. Passamos o dia de ontem visitando, conversando com os senadores e já tivemos um avanço importante. O projeto do Romário, que estava parado, desde ontem, ele já tem relator, vai ser o senador Cajuru. Já conversei com o senador Portinho, com o senador Girão, e já tem um acordo, presidente, que após ser relatado, vai para a CCJ e os partidos colocarão ali um pedido de requerimento de urgência para que a gente consiga sanar toda essa questão. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a todo o apoio que essa casa tem dado referente a essa pauta tão importante, essa pauta que rompe todo e qualquer tipo de barreira ideológica. Eu acredito que tem um apoio de toda essa casa. Então, mais uma vez, presidente, obrigado pelo seu apoio. Obrigado, deputado Douglas Gomes. Parabéns pela pauta e conte com o nosso apoio. Anuncio o projeto de lei número 2.472 de 2023, de autoria do deputado Felipe Soares, que declara o município de Pati do Alferes como a capital do tomate. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Juridicidade, de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira favorável e de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional favorável. Relatoria dos deputados Luiz Paulo, Valdo Ceasa e Renato Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda. Anuncio projeto de lei número 3.417 de 2024, de autoria do deputado Munir Neto, que dispõe sobre a fixação de cartazes informativos nas unidades de saúde pública e privada sobre a existência do Estatuto da Pessoa com Doença Crônica Complexa e Rara, públicas e privadas no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emenda, de Saúde favorável com a emenda da CCJ e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatoria dos deputados Fred Pacheco, Vitor Júnior e Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 3.702 de 2024, de autoria da deputada Carla Machado, que altera a lei estadual número 8.425, de 1º de julho de 19, que cria o Programa Estadual de Cuidados Paliativos no âmbito da saúde pública do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Legalidade, de Saúde favorável, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social favorável e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatoria dos deputados Rodrigo Amorim, Marta Rocha, Dani Balbi e Alexandre Quinoploque. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões técnicas. Deputado Carlos Mink. Para o esclarecimento. Presidente, eu sou autor de 2 dessas emendas, até se faltasse alguma comissão para dar o parecer, são emendas que apenas ajustam os termos à lei federal sobre esse assunto. Na verdade, a deputada Carla Machado fez um projeto bom, ela está alterando uma lei nossa sobre cuidados paliativos. A gente já fez, deputada Lilian, 2 audiências públicas do cumpra-se dessa lei de cuidados paliativos. Numa delas veio o presidente do INCA, do Instituto Nacional do Câncer. Nós descobrimos, deputada Élica Takimoto, uma associação muito interessante chamada Favela Compassiva, que atua no Vidigal e na Rocinha e que leva cuidados paliativos à população pobre
as pessoas, sobretudo de idade, que têm doenças incuráveis, que geralmente antes isso não era levado muito em conta. Vossa Excelência, Lilian, que é da área da saúde, sabe como é importante equipes multidisciplinares para dar atenção às pessoas que estão nessa fase. A parte psicológica, a parte de fisioterapia, vários cuidados. Então, a gente fez a lei, fez as audiências, a deputada Carla fez sugestões para alterar ela boas, mas tem algumas dessas sugestões que entram em choque com o que diz uma lei federal de cuidados paliativos. Então, as minhas emendas eram um ajuste fino. Se tivesse alguma comissão ainda para dar parecer, incorporasse, eu retiraria, mas há outra emenda além dessas minhas duas, então vai ficar para diante. Era apenas esse esclarecimento, presidente. Obrigado, deputado Mink. Anuncio em discussão única, indicação legislativa número 461 de 25, de autoria da deputada Lilian Bering, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a criação do Centro de Referência de Dor Crônica. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas favorável, relatoria do deputado Jari Oliveira. Em discussão. Vai discutir, Lília, ou vai declarar? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à publicação para declaração de voto, minha querida amiga deputada Lilian Bering, por favor. Presidente, primeiro é uma honra estar aqui com o senhor novamente e dizer que o senhor tem todo o meu apoio e toda essa construção que viemos fazendo aí durante esse período. Quero dizer que apenas com 4 meses de mandato, essa indicação legislativa, ela vem sendo a voz de exatamente 30% de toda a população mundial. Esse é o dado da Organização Mundial de Saúde que eu trago agora de 2024, porque 2025 não tem, com dor crônica. Também temos um estudo da USP que diz que 28,7% de toda a nossa população brasileira padece de dor crônica. Além disso, presidente, a gente tem o Ministério da Saúde, que também são dados da Organização Mundial de Saúde associado ao Ministério, que as pessoas que têm mais de 50 anos convivem com dor crônica diária. E isso, nós temos 37% da população. Então, eu não sou só a voz de um grupo específico, que é a minha enfermagem, que padece, sim, de doenças crônicas degenerativas, principalmente com miastenias, por conta da exaustiva força de trabalho que a gente emite, todo o estresse, mas também de 34% de mulheres, 20% de homens e 31 milhões de brasileiros. Esse é o dado oficial do Ministério da Saúde por conta da questão de desigualdade referente mais às mulheres. Também quero dizer que as doenças crônicas degenerativas, principalmente as musculoesqueléticas, também atingem, que você pensa que é só da população acima de 50 anos, não. Crianças e adolescentes, principalmente. E aí nós estamos falando de adolescentes a partir dos 15 anos, presidente. E pessoas, sim, acima de 65 anos que estão principalmente no trabalho adequado. Então, quero parabenizar, principalmente pedir ao governador que sancione, sim, porque é muito importante. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 666-A de 2023, de autoria do deputado Brazão, que denomina rodovia Yasmine Couto Ribeiro, trecho da RJ 242, situado na localidade Soledade até Campinas, derivado da incorporação das SU-06 e SU-07, com extensão de aproximadamente 22 quilômetros, no perímetro do município de Sumidouro, Estrada do Rio de Janeiro. Pareceres à emenda de plenário das comissões de Constituição e Justiça, favorável com subemenda, de Transportes, favorável com subemenda da CCJ. Relatores, deputados Luiz Paulo e Giovanni Ratinho. Pendendo de pareceres das comissões de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, a emenda de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Chico Machado, por favor.
Muito obrigado, deputado Chico Machado. Com parecer emitido em votação, o parecer da Comissão de Justiça às emendas de plenário. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação final. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 4.429 de 2024, de autoria do deputado Carlos Macedo, que dispõe sobre a não desclassificação de candidatos com sensor de glicemia, bomba de insulina ou exame de mapa em prova objetiva ou discursiva de concursos públicos da administração direta ou indireta no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, Servidores Públicos, de Saúde e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela CCJ, deputado presidente Rodrigo Amorim. Senhor presidente, parecer é pela constitucionalidade com emenda. Com emendar. Uma emenda. Muito obrigado. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Luiz Paulo, por gentileza. Senhor presidente, o parecer é favorável. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Saúde, deputado Marcelo Dino, por favor. Acompanhe a CCJ, senhor presidente. Muito obrigado, amigo. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, deputado Alexandre Knoploch. Acompanhando o parecer da CCJ. Muito obrigado, deputado Alexandre Knoploch. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Presidente, para discussão? Por favor. É o seguinte, esse projeto é excelente, mas a gente precisa realmente fazer dois pontos importantes quando a gente fala da bomba glicêmica, né? A bomba glicêmica, ela sim dispõe sobre a desclassificação de candidatos, mas a gente precisa de um laudo específico, isso estava faltando no projeto, do prescritor medicamentoso, que é o médico. Então, a bomba glicêmica hoje ela está sendo utilizada de maneira indiscriminada, e isso fazendo com que os candidatos sejam desclassificados quando eles não precisam da bomba glicêmica. Então, isso é bem importante de ser colocado, que não pode ser desclassificado aquele que realmente tem o prescritor medicamentoso, que é o médico que diga que ele precise, tá bom? Foi só essa emenda que a gente fez. Muito obrigada. Obrigado, deputada Lília. Anuncio o projeto de lei número 5.110, de 2025, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia do seresteiro, pendendo de parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Para emitir o parecer, deputado presidente Rodrigo Amorim. Pela juridicidade, presidente. Muito obrigado. Com parecer emitido em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda. Em discussão única, projeto de resolução número 1259, de 25, de autoria da deputada Sara Pôncio, que concede medalha Tiradentes e seu respectivo diploma à ilustríssima senhora Maju de Araújo, pendendo de parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Para emitir o parecer pela Comissão de Normas Internas, deputado Rodrigo Amorim. Parecer pela juridicidade, presidente. Com o parecer emitido em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Para a declaração de voto, querida amiga autora, deputada Sara Pôncio, por favor. Boa tarde, presidente. Bom, eu queria dizer algumas palavras sobre a Maju. Maju já veio aqui nessa casa, aprovamos, né, uma lei com seu nome pelo deputado Fred Pacheco. E minha relação com a Maju começou de uma forma e, ao longo do tempo, fomos nos conhecendo. Maju é uma menina, mulher maravilhosa, que inspira uma geração de meninas com deficiência a se olharem, a se sentirem confiantes, se sentirem com orgulho de si mesmas. Maju é a primeira modelo brasileira internacional com síndrome de Down, e ela
impacta e influencia de uma forma tão bonita, ela tem um olhar, uma felicidade, ela esbanja isso, ela inspira de uma forma assim encantadora e ela tem um chamado muito impactante em relação a essa causa. Então, essa medalha é para ela, para honrar esse trabalho dela, para reconhecer esse exemplo que ela é, não só ela, mas a sua mãe, Adriana, que também tem um propósito muito importante, e suas irmãs que acompanham esse trabalho lindo e maravilhoso que ela faz. Então, eu me sinto honrada de estar homenageando a Maju e... Cadê o Fred? Juntamente com o Fred, queria, né, que ele fizesse a coautoria junto comigo nessa medalha, porque a Maju realmente, ela encanta. Obrigada, presidente. Obrigado, Sara. Deputado Fred Pacheco, por favor. Para a declaração de voto, presidente, rapidamente, primeiro agradecer a iniciativa da deputada Sara Pôncio e dizer que, mais uma vez, a gente, nesta casa, homenageia uma mulher que foi vítima de crime de capacitismo na internet. Essa casa agiu muito bem através do projeto de lei de minha autoria, que foi aprovado com muita urgência e com muita sabedoria por todos os nossos parlamentares, que hoje nós temos uma lei sancionada, que é a Lei Maju de Araújo, que protege todas as pessoas com deficiência que sofrem diariamente crimes pela internet. Portanto, nós temos hoje, de fato, uma lei que vai garantir esse direito, garantir que pessoas não sejam covardemente atacadas através de pessoas que não têm o menor senso de humanidade e de dignidade. Maju, como muito bem disse a nossa deputada Sara, é uma mulher que tem feito a diferença no mundo. É uma estrela que tem brilhado nas passarelas da vida. E, sendo uma pessoa com deficiência, mostra toda a sua capacidade de brilhar e de ser aquilo que ela deseja e sonha ser. E ela, de fato, tem inspirado muitas pessoas a serem cada vez mais totalmente pessoas que conseguem, de verdade, ser plenas, porque é isso. A pessoa, ela tem que viver em sua dignidade e plenitude e dar esta medalha, essa alta comenda à nossa Maju, abrilhanta cada vez mais e deixa ainda de maneira muito mais clara a possibilidade de dar a esta população muito mais felicidade e dignidade. Muito obrigado a Sara por me conceder a possibilidade de ser coautor nessa medalha, nessa honraria a Maju, e dizer que eu fico muito feliz. E viva Maju de Araújo, viva todas as pessoas que querem ser, pessoas com deficiência que querem ser aquilo que desejam ser. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, parabéns, deputado Fred Pacheco, deputado Sara Pôncio, pelo projeto. Anuncio o projeto de resolução número 1268 de 2025, de autoria do deputado Arthur Monteiro, que concede a medalha Tiradentes a Aline Ferreira Batista Ribeiro, pendendo de parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Para emitir o parecer, deputado Rodrigo Amorim, presidente da comissão. Senhor presidente, parecer é pela juridicidade. Muito obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Com parecer emitido em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Presidente, por favor. Perdão breve pela ordem, pertinente referente a um projeto que estava na pauta de hoje. Por favor. O projeto 2930A, que foi tirado de pauta por conta de uma emenda que eu apresentei, só para que os parlamentares possam ter ciência do que se trata. O deputado, se não me engano, Thiago Rangel, apresentou a propositura que tem de ali, deputado Knoploch, alterar o nome da estação de Charitas, colocando o nome de Paulo Gustavo. Eu quero deixar bem claro aqui que não trata algo contra o ator. Eu aqui eu acho que é difícil encontrar algum deputado que tenha ido mais em teatro ver o Paulo Gustavo do que eu. Fui em diversas caravanas, então eu admirava como autor, e aqui vocês estão vendo um deputado que sabe dividir questão ideológica daquilo do que ele representava como ator, como profissional. Então nós já tivemos uma discussão dessa, presidente, que desgastou por demais a cidade de Niterói. Eu jamais, e quero deixar claro aqui com todo respeito a todos os parlamentares, que eu jamais vou, por exemplo,
propor alterar o nome de uma ponte de Campos sem conversar com Vossa Excelência, sem conversar com os parlamentares de Campos. Eu tenho esse direito, sendo estadual, mas eu preciso entender como esse assunto vai soar naquele município. Nós já tivemos um desgaste referente à alteração da rua mais importante da cidade de Niterói, que era a Coronel Moreira César, uma rua com mais de 60 anos, quebraram uma lei municipal que proibia a alteração de nome de ruas com mais de 40 anos, quebraram uma lei dentro do projeto totalmente inconstitucional, para colocar o nome de Paulo Gustavo, gerando um problema, um desgaste com os profissionais, com os trabalhadores, com quem já tinha o seu material escrito ali. Moreira César teve que comprar tudo de novo, escrito Paulo Gustavo. Gerou uma discussão tremenda na cidade, presidente, e um desgaste. E agora, o que nós estamos vendo é que isso está retornando para a cidade. O Paulo Gustavo foi devidamente homenageado, nós temos uma estátua do Paulo Gustavo. Eu, enquanto vereador de Niterói, apresentei, presidente, uma indicação para que aquele cinema que está parado, que a obra nunca acaba, fosse chamado Paulo Gustavo, mas a Prefeitura de Niterói se negou, presidente. Então, agora, nós temos aí esse projeto de lei que tende a colocar o nome da estação de Charitas como Paulo Gustavo, que está gerando um transtorno, não tem... a população não está abraçando. E pior, as pessoas estão começando, deputado Knaplock, a criticar o Paulo Gustavo. Ora, muda o nome da cidade para Paulo Gustavo. E olha, eu estou falando de pessoas da direita e pessoas da esquerda, pessoas que não têm nem viés político. Mas, simplesmente pelo ponto de já ter um desgaste, já ter acontecido um desgaste tremendo em 2021 com a alteração dessa rua, e ter ali estátuas espalhadas pela cidade, agora nós temos esse projeto de lei. Então, eu peço a ajuda dos demais parlamentares para que a gente possa ter esse cuidado, deputado Valdeci, esse cuidado com os demais parlamentares dos municípios, que a gente possa conversar, até para que a gente não entre numa furada. Talvez eu vou tentar mudar o nome lá em Macaé e o deputado Chico Machado pode chegar, olha, não entra nessa. Talvez essa pessoa não é uma boa referência. Talvez esse debate desse tema já gerou um desgaste e você vai entrar numa furada. Então, presidente, eu peço a ajuda dos demais parlamentares, é um projeto que saiu de pauta. Eu até apresentei uma emenda, colocando como Estação Silvio Santos, que é alguém que iniciou o seu trabalho nas barcas Niterói-Rio, Rio-Niterói, mas o intuito é, de fato, a gente ter esse cuidado com a alteração do nome e, principalmente também, presidente, respeitar a imagem do Paulo Gustavo, a memória do Paulo Gustavo, porque é muito ruim você vir aqui, deputado Valdeci, votar contra uma homenagem ao Paulo Gustavo. Isso quer dizer que você é contra o Paulo Gustavo? Não. Não, eu admiro o trabalho, admirava o trabalho como ator do Paulo Gustavo. Não concordava ideologicamente, mas admirava. Mas você votar um assunto desse teor, parece que você está votando contra o autor. Então eu peço a ajuda de todos os parlamentares, também esse cuidado, esse carinho e esse respeito entre os pares. Sempre quando tiver alguma propositura de algum município, que a gente possa se conversar, deputado Valdeci, para que a gente consiga contribuir pelo melhor do nosso município. Então, mais uma vez, presidente, peço a ajuda dos demais parlamentares sobre esse tema. Obrigado. Muito obrigado, deputado Douglas Gomes. Há sobre a mesa os seguintes requerimentos de inclusão. Projeto de resolução número 1326, de 25, deputada Sara Pôncio, aprovado. Projeto de lei 3879, de 24, deputado Guilherme Delaroli. Os senhores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 1172, de 23, também do deputado Delaroli, aprovado. Projeto de lei 3021, de 24, deputada Marina do MST, todos concordam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 5.645, deputada Marina do MST, aprovado. Projeto de lei 3742, de 24, da deputada Dani Monteiro, aprovado. Projeto de lei 3651, de 24, deputado Carlos Mink, aprovado. Projeto de lei 4226, de 24, deputada Dani Balbi, também aprovado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. A mesa diretora agradece a presença de todos. Primeiro orador inscrito, o deputado Luiz Paulo, por favor. Vou falar aqui agora. Valeu, chefe. Vamos embora. Valeu. Minha honra. Deputado Fred Pacheco assumirá os trabalhos
À mesa. Alô? Sim. Senhor presidente, Fred Bacelar. Oh. Eu também aceito. Senhor presidente, deputado Fred Pacheco, senhoras e senhores deputados presentes em plenário e o que nos assistem de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhor intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras taquígrafas presentes. Senhor presidente, o jornal Valor Econômico publicou uma matéria mostrando que a União dá de incentivo fiscal, deputado Carlos Mink, 800 bilhões de reais. Eu me pergunto, será que esses 8 bilhões de reais dão o devido retorno ao nosso país? Interrogo e, ao mesmo tempo, respondo. Duvido. 800 bilhões é uma fortuna. A União está discutindo com o Congresso Nacional o aumento do IOF. E ou aumenta o IOF ou contingencia o orçamento, porque receita e despesa teria que andar em paralelo. Eu, outro dia, li uma entrevista da ministra do Planejamento, Simone Tebet, que claramente dizia que era necessário reduzir os incentivos fiscais da União em 50%. Era tipo 4% do PIB nacional, reduzir para 2% do PIB nacional. Isso é uma redução de 50%. Eu entrei aqui no portal da transparência do governo do Estado e fiquei analisando a desoneração do ICMS no ano que passou, 2024. O valor, 22,33 bilhões de reais. Um volume absurdo, na ordem de 20% do orçamento de 2024. E indo no detalhe, de isenção, tem 8,35 bilhões. Isenção é não pagar tributo nenhum, 8,35 bilhões. É o maior número. O segundo é redução da base de cálculo, isto é, redução de alíquotas, 7,43 bilhões. Depois vem o diferimento, com 3,99 bilhões. Apesar de eu considerar que diferimento é uma benesse, mas não é um gasto tributário, porque diferir é postergar o pagamento. Mas quando você posterga o pagamento, se não tiver incidindo correção monetária mais juros, gera também perdas. E por aí vai até chegar o 22,33 bilhões de reais.
Há 15 dias atrás, 15 não, 10, na reunião da CCJ, foi a pauta, com a relatoria do deputado Amorim, e Vossa Excelência é da CCJ, esteve presente, projeto de minha autoria, que coteja todos os incentivos fiscais dados, com redução de alíquota. Esse aqui na ordem de 7 bilhões. Só com redução de alíquota, que todos foram dados quando a alíquota basal do ICMS do Estado era 18 pontos percentuais. Desde o final de 23, que a alíquota basal do Estado passou a ser 20 pontos percentuais. Cresceu 2 pontos percentuais. Com isso, quem tem redução de alíquota, por exemplo, Repetro, tem uma alíquota de 3. Quando foi dado o Repetro é para os produtores de petróleo e gás. A alíquota era 18, então ele teve uma redução de alíquota de 15. Mas como a alíquota basal é 20, eles estão com uma redução de alíquota de 17. E nem o recálculo do incentivo foi feito, precisava recalcular. Ora, então o que a gente quer? Que ele mantenha a redução de alíquota de 15. Para isso é necessário que ele saia da alíquota de 3, mais 2, 5 pontos percentuais. Esse projeto, que foi dado pela constitucionalidade, com emendas, pelo deputado Amorim, foi discutido na CCJ há mais de 1 hora. Mais de 1 hora. E pintando um quadro de fim de mundo. Eu tenho aqui, não vou ler agora porque é muito extenso, vou ler no devido momento na CCJ. O memorial da Firjan, de 2016, quando nós aprovamos o FOT e demos integridade e renovamos o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Quando ler aquele memorial, também é dizer que o mundo ia acabar. As empresas iam sair todas do Rio de Janeiro, e ter desemprego, queda de renda. Nada disso aconteceu. E, além do mais, muitos parlamentares esquecem, ou não esquecem e fazem propositadamente, que o ICMS, 75% é do Estado e 25% vai para os municípios, distribuídos segundo o IPM de cada um, isto é, o índice de participação de município de cada um, que é a função do IPM de quanto se arrecada de ICMS dentro daquele município. Então, não é um benefício para o Estado, é a correção de um rumo. E também é benéfico para os municípios. A lei de responsabilidade fiscal nos ensina que sempre que há um desequilíbrio entre despesas e receitas, nós precisamos fazer correções de rumo. Eu pergunto, neste ano, as receitas são iguais às despesas? Não. As despesas são maiores que as receitas, na ordem de 14,6 bilhões de reais, apontando um destino trágico para o nosso Estado. LDO, que nós já discutimos aqui, emendamos, prevê para 26, 27 e 28, na média dos 3 anos, um déficit fiscal de 19 bilhões de reais. Então, o que é que nos ensina a LRF? Nós temos que corrigir esse rumo, senão nós vamos quebrar. Claro que temos esperança de uma certa melhoria, mesmo com déficit, quando a gente aderir ao Propag. Mas, concretamente, orçamentos públicos não pode contar com que há por vir
tem que contar somente aquilo que existe. Então, senhor presidente, há necessidade de que este projeto caminhe. Da CCJ, evidentemente, a posição do deputado Amorim é igual à minha, vem à pauta, recebe emendas, depois de receber emendas, faz-se uma audiência pública e volta à pauta em segunda discussão. Apesar de eu já saber o que vai acontecer na audiência pública, né? Porque quando a gente fala em mexer na Bolsa Empresário, todo mundo reclama. Mas quando acabaram com a Bolsa Alimentação que tinha para os mais pobres, poucos reclamaram. Mas não acaba aí, senhor presidente. Não acaba aí. Eu escrevi aqui, para não trocar o número. Vossa Excelência seguramente não sabe o número de legislações que temos no Estado sobre os incentivos e benefícios fiscais. Senhor presidente, não caia da cadeira. São 222 legislações. Ora, é uma esculhambação. Tem legislação que é lei, decreto, resolução, tem de tudo. Eu acho que o nosso Fernando Amorim podia fazer a tese de doutorado para simplificar isso. Simplificar. Porque 222 legislações é algo absolutamente inacreditável. Mas, continuando, senhor presidente, e voltando ao repetro, eu fiz aqui uma tabelinha sobre a lei da partilha, de lei 12.351, de 22 de dezembro de 2010, lei federal, da presidente Dilma. O que fez a lei da partilha? Nós, aqui no estado do Rio de Janeiro, que produzimos 91% do petróleo e gás do Brasil, 91% do petróleo e gás do Brasil, nós estávamos sob a égide do sistema de concessão. E a concessão, nós tínhamos direito a royalties e participações especiais. Aí veio a lei da partilha, acabou com estados e municípios tendo participação na PE, na participação especial, tirou a participação especial dos estados e municípios e transformou em lucro óleo, que vai para a União. As concessionárias pagam em barril que vai para a União. Senhor presidente, e tudo que passasse a ser explorado no pré-sal, a partir de 2010, não seria mais no critério da concessão. Só ficava na concessão aquilo que já estava em exploração. Como todos os poços agora são novos, o que está acontecendo com a nossa participação especial? Está num declínio brutal. Até 2023, a participação especial arrecadava mais do que o royalties. Hoje, a participação especial já está chegando à casa dos 10 bilhões, enquanto o royalties já está em 17. Eu resolvi fazer uma tabela de 10 anos, entre 2020 a 2029. 10 anos. O senhor pode continuar na cadeira sentado. O Estado do Rio de Janeiro está perdendo para a União 64,8 bilhões de reais. Uma média anual de 6 bilhões e 400 milhões. Enquanto a União, com lucro óleo, nesse mesmo decênio, vai arrecadar 210 bilhões de reais, numa média de 20 bilhões de reais por ano.
Eles ganham 20 por ano, em média, em 10 anos, e nós perdemos 6. Eu pergunto, isto é pacto federativo? Isto é um desrespeito profundo ao Estado do Rio de Janeiro e à população fluminense como um todo. Então, estou trazendo números, porque número não mente. E ninguém vem aqui falar que a carência desse dinheiro é um problema sério para o Estado do Rio de Janeiro, porque as políticas públicas são diminuídas. Os municípios petroleiros arrecadam menos, mas eu não vejo esse discurso acontecer. Só vejo discurso para cada vez querer dar mais incentivo fiscal. E esse incentivo se transforma em gasto tributário e aquilo que a gente podia investir em saúde, em educação, em segurança pública, Coronel Dino. Não investimos. Então, eu vou continuar com esse tema, porque acho absolutamente relevante, porque o setor empresarial tem uma capacidade muito grande de divulgar seus números na mídia. E nós temos o púlpito para fazer a contrapartida. E vou fazer esta contrapartida mostrando claramente que se a gente não melhora a nossa arrecadação, se a gente não corrige os nossos rumos, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós vamos naufragar. E quando eu digo nós vamos naufragar, é o Legislativo, é o Judiciário, é o Tribunal de Contas, é o Executivo, porque o orçamento é único. ICMS está na fonte Tesouro, financia a folha inteira. A folha inteira é financiada pela fonte 00 Tesouro. Além do mais, o ICMS é a nossa maior arrecadação. A segunda maior é o royalties de participação especial. Então, tungam o nosso ICMS com sonegação, com gasto tributário, e tungam também a nossos royalties, nossas participações especiais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Próximo orador inscrito, o deputado Sérgio Fernandes. Vossa Excelência tem 10 minutos no segundo o regimento interno. Bom dia, presidente Fred Pacheco, todos vocês que nos assistem pela TV Alerj, servidores, amigos deputados. Faço uso da palavra no expediente final, presidente, para trazer aqui 2 temas de extrema importância e que, com muita intensidade, a gente defende aqui através do nosso mandato. O primeiro tema é educação, e queria aqui falar com os professores da rede estadual, principalmente aqueles que participam do processo de migração, processo que a gente lutou muito, batalhou muito para que essa lei fosse aprovada nessa casa, regulamentada pelo governo do Estado, através de decreto, portarias e resoluções, permitindo que os nossos professores migrassem da carga horária de 18 para 30 horas. Isso é um avanço significativo, não só no aumento de carga horária, como também pelo fato deles receberem mais por isso. Mas em 2 processos seletivos internos que vem acontecendo, senhor presidente, vem ocorrendo a desclassificação de alguns professores que estão inscritos e participando e foram convocados nesse processo. O que ocorre com relação a essa desclassificação? É preciso apresentar a publicação da licitude de acumulação de cargos. O que é essa licitude de acumulação de cargos? Muitos profissionais de educação têm 2 matrículas. Ao ter essa segunda matrícula ativada, ele precisa dar entrada num processo que tramita a Secretaria de Educação Regional, Casa Civil, e é feita essa publicação dizendo que essa acumulação de cargos é lícita. Ocorre, senhor presidente, que muitos dos nossos professores, quando são convocados
a apresentar a documentação necessária, inclusive a sua publicação de acumulação de cargos, estão sendo desclassificados. Não porque eles não cumpriram com a sua obrigação de protocolar esse pedido, e sim porque o Estado, muitas das vezes, é moroso. Sim, porque o Estado, muitas das vezes, não tem a preocupação de acompanhar processo a processo dos seus profissionais de educação, aqui em especial dos professores. Posso aqui com muita tranquilidade afirmar que recebo diariamente 10, 20 pedidos para que a gente possa acelerar esses processos de publicação. Não são processos de publicação do ano de 2025, data de protocolo, que estão tramitando talvez há 5 meses. Não são processos do ano de 2024, que estão tramitando há aproximadamente 1 ano. Eu estou falando aqui de processo de 5, de 10, de 15, de 8 anos paralisados, engavetados no Estado, nos seus mais diversos setores, que não têm ali a sua publicação concluída. Então, diante dessa desclassificação injusta desses professores, por falha, por omissão única e exclusiva do Estado, eu apresento aqui nessa Casa Legislativa, para debate, para discussão, não só uma indicação legislativa, como também um projeto de lei, que tem como objetivo a criar uma pontuação diferenciada no próximo processo seletivo de imigração, para que esses professores que foram injustamente desclassificados tenham uma pontuação diferenciada, para que eles possam ali se destacar nesse processo, serem convocados novamente e terem a oportunidade de apresentar a publicação da sua licitude de cargos. E mais, a gente tem alguns casos em que a desclassificação é publicada no Diário Oficial no dia de hoje. Passados 10 dias, a tão sonhada e esperada publicação da acumulação de cargos é publicada no Diário Oficial e esse professor não tem mais a oportunidade de se justificar, de reanexar esse documento para que ele possa ter a sua migração concluída. Então, é uma forma da gente valorizar e dar uma nova oportunidade para esses professores, lembrando a carência que ainda existe no nosso Estado e o processo de migração, a ampliação da carga horária tem exatamente esse objetivo. Mudando aqui para um segundo ponto que a gente muito vem defendendo aqui, é a segurança pública. O deputado Marcelo Dino acompanha muito de perto, defende muito essa pauta, e eu venho dizer aqui o quanto o subúrbio carioca, pelas ruas que a gente tem o prazer de caminhar, vem sofrendo com uma atuação criminosa de grupos que destroem a internet legítima das concessionárias de serviço público. Oi, Claro, TIM, Vivo, as que são concessionárias e têm essa permissão, cortam fiação, quebram equipamentos, ou seja, a internet cai. Internet suspeitas, gatonete, qualquer outra forma de garantir um sinal chega rapidamente em todas as unidades habitacionais, encaminhando e apresentando um plano para garantir a internet. Isso é um absurdo. São internets, são empresas que a gente não sabe e não conhece a procedência. O nosso morador do subúrbio carioca, o cidadão do Estado do Rio de Janeiro, tem direito de escolha. Mas o que não pode é a gente permitir que criminosos subam em postes de madrugada, cortem fios, quebrem equipamentos e, do nada, quase que milagrosamente, aparece uma pequena empresa, uma desconhecida empresa, ofertando um serviço constante, que não é passível ali de qualquer tipo de destruição. E o morador do subúrbio vem sofrendo muito com isso, porque ele passa a deixar de ter, deputado Marcelo Dino, o papel de escolher qual concessionária, qual plano ele quer contratar. Hoje a gente ainda tem muitas pessoas que trabalham de home office e obrigatoriamente precisam ter internet em casa e se veem obrigadas, muitas das vezes coagidas, porque essas empresas coagem muitas das vezes os síndicos dos conjuntos habitacionais para entrar no conjunto, para ofertar esse serviço para o morador que está lá, acuado, sem saber o que fazer, precisando de um sinal de internet. A gente vem atuando de maneira incansável e incisiva,
junto à polícia, aos batalhões das localidades responsáveis, junto ao comando, junto ao coronel Menezes, para que eles possam garantir segurança mínima para essas operadoras, porque acontece mais, essas operadoras, quando destinam um carro para poder prestar o serviço de reparo, esses carros, esses trabalhadores também são ameaçados, são impedidos de reparar a rede. E aí o que ocorre? Essas empresas não mais desejam prestar serviço naquela localidade. E a única oferta que tem é a famosa gatonete, sem qualquer procedência, e com tranquilidade a gente pode afirmar aqui, que ajuda a financiar o tráfico e a milícia, que é o avanço que a gente vê absurdamente acontecendo aqui na cidade do Rio de Janeiro, avançando no território, deixando e impedindo que o poder público oferte serviço e a criminalidade venha ocupar esse espaço, como segurança, como fornecimento de gás, e falo aqui em especial da internet. Mas eu quero aqui deixar registrado que a Polícia Militar tem atuado também incansavelmente para garantir que as empresas tenham a segurança necessária para restabelecer o serviço de internet, e isso vem acontecendo. Mas a gente tem sempre aquele medo, a gente tem sempre aquela preocupação se amanhã algum vagabundo vai subir no poste para cortar de novo e poder oferecer a sua gatonete. Uma parte. Primeiro, parabenizar a Vossa Excelência pela posição. Realmente, hoje a sociedade vem sofrendo muito, e não somente no subúrbio, a Baixada Fluminense, o estado do Rio de Janeiro. E não somente colocando as empresas que são deles, que financiam, eles estão colocando também bloqueadores. Você passa ali na área do Peixão e tem uma parte que você não consegue acessar. Então, é um absurdo. Nem a móvel, praticamente, eles estão dando oportunidade à população. E nós precisamos mais do que nunca ir na origem, meu amigo. Porque o que acontece? A polícia sabe como tem que trabalhar. A polícia sabe trabalhar. Mas, infelizmente, a dificuldade que existe dentro das leis que aí estão é absurda. Nós temos um Código Penal de 1940, nós temos um Código de Processo Penal de 1941. O que esperar de uma lei, não é assim que nós falamos aqui, nós somos legisladores, que a lei precisa se adequar ao momento, tem que estar buscando, mas infelizmente o Congresso não acordaram para isso. Eles estão mais preocupados em discutir outras coisas, enquanto na realidade o tráfico, seja o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, o ADA, ou o próprio de São Paulo, que todo mundo sabe que o PCC está dominando até a questão política. Então, na realidade, é imprescindível termos leis mais rígidas para que possa botar realmente esses canalhas, esses vagabundos na prisão. Mas, enquanto nós tivermos leis brandas como essa, presidente Fred, infelizmente, nós vamos continuar sofrendo e a população à mercê desses caras, que muitas das vezes essas empresas que ali vão não prestam bom serviço. Mas o que a população vai poder fazer? Perfeito, deputado Marcelo Dino, e é justamente isso. A população não tem o seu direito de escolha. Se vê acuada, se vê coagida e acaba por contratar uma internet que financia, e aí a gente entra num ciclo crônico e preocupante, o crime organizado. E aqui, finalizando a minha fala, mais uma vez, na área da segurança pública, a gente falou aqui do subúrbio carioca, na questão da internet, na prestação de serviço público. Quero fazer aqui um apontamento aos moradores da cidade de Três Rios. O nosso gabinete vem recebendo inúmeras reclamações, apontamentos e denúncias no aumento do crime organizado naquela região. A gente apresenta também indicação legislativa, a gente encaminha ofício para a Polícia Militar, que vem adquirindo novas viaturas, que vem formando novos homens, para que possa ocorrer um reforço no batalhão, em especial aqui na minha fala, para a cidade de Três Rios. Basta a gente olhar o noticiário e a gente vai perceber o quanto a criminalidade vem aumentando naquela cidade. E a gente precisa ter compromisso com a segurança pública, porque uma situação hoje que estava focada na cidade do Rio de Janeiro, como eu disse aqui no subúrbio carioca, zona norte, zona oeste, ela está se expandindo para o interior do estado. E a gente precisa muito de apoio às nossas forças de segurança para que essa criminalidade, para que essa insegurança não atinja de maneira brutal, rápida,
todo o interior do nosso estado. A gente precisa combater o mal pela raiz aqui, na cidade do Rio de Janeiro, para que tudo isso não se prolifere para o interior do nosso estado. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, meu amigo Marcelo Dino, pelo à parte. Obrigado, deputado. Próximo orador inscrito, deputado Elton Cristo. Vossa Excelência tem 10 minutos, o prazo regimental. Deputado Sérgio Fernandes vai assumir a presidência, deputado Elton. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os deputados presentes, TV Alerj, que os ouvintes que estão nos acompanhando. Quero aqui aproveitar para poder elogiar o chefe da Polícia Civil, a DRE, pela operação que trouxe o MC Pose preso na manhã de hoje. Um cara que faz apologia ao crime abertamente em todas as redes sociais, que se figura como um artista, como cantor, mas é um braço armado, que é o Comando Vermelho, que ajuda a captar pessoas com apologia através da música, incentivando ainda mais a criminalidade no estado do Rio de Janeiro. A DRE deu uma resposta pronta e rápida. Agora, fica aqui uma análise, presidente. Marcelo Dino também, que é um grande defensor da segurança pública, que hoje nós temos um coronel, um general preso há mais de 162 dias. Será quanto tempo esse cidadão irá permanecer preso? Fica aqui, a gente fica atento. A polícia vai lá, prende. Vamos aguardar agora quanto tempo nós vamos ter esse braço musical do Comando Vermelho preso atrás das grades. E você vê um projeto que tem aqui na casa também, do nosso colega aqui, Marcelo Dino, que o fez contra o Uruan, literalmente, um projeto que proíbe esses marginais camuflados de cantor que faz apologia a todo momento ao tráfico de drogas, o que é errado ao poder paralelo, saiu em defesa do seu comparsa. A Justiça peça aqui ao secretário Felipe Cury que dê a determinada atenção, que acho que deveria também recolher o Uruan para fazer companhia na cela lá com o MC Pose. De repente eles façam uma nova paródia lá, façam esse tempo de reflexão para que possa, de repente, mudar o rumo, que ser artista, todo mundo, independente de onde você vem, você tem um direito de ser. Agora, fazer apologia ao tráfico de drogas, ao Comando Vermelho, essa narcoterrorista que tem dentro do estado do Rio de Janeiro, isso a polícia não deve permitir. Então, por isso estou aqui dando o meu apoio à Polícia Civil, ao secretário, à DRE, todos envolvidos nessa grande operação que eles acham que estão acima da lei, que podem fazer o que quer. Mas a lei está aí para ser cumprida e parabéns à Polícia Civil pela essa grande atuação no dia de hoje. Muito obrigado, presidente. Convoco agora o deputado Marcelo Dino. Vossa Excelência dispõe regimentalmente de 10 minutos. Fica tranquilo. Bom dia, boa tarde. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputado Elton Cristo. Bom dia a todos que nos assistem, TV Alerj. Eu inicio hoje, senhor presidente, parabenizando
o nosso secretário da Polícia Civil, Felipe Cury, o delegado da DRE, esse grande delegado, meu amigo, doutor Moisés, pela prisão hoje do do cara que faz apologia ao crime, Pose. Eu não considero isso como sendo o MC. Eu considero, sim, aquele que utiliza a cultura, a música, para beneficiar o tráfico e destruir muitas famílias. E hoje, logo pela manhã, quando eu tive o prazer de ligar a minha televisão e ver MC Pose algemado e preso, rapaz, que orgulho eu tive de ser policial. Orgulho de ver, na realidade, na minha concepção, na minha visão, um traficante. Hoje foi até questionado com relação a isso. Ele não é sim. Do momento em que você ajuda, você está se associando, você passa a ser um traficante. E é notório, e a investigação da Polícia Civil mostra que, na realidade, aquilo promove a facção Comando Vermelho e aumenta a sua venda. Pergunta, quem paga isso tudo? Quem é que realmente vem financiando tudo isso? E você vê a quantidade de armas, a quantidade de pessoas. Agora imagine, um cara como esse, que infelizmente, eu digo infelizmente, hoje nós vivemos uma inversão de valores. Você vê quantos seguidores eles têm nas suas redes sociais. É muito triste hoje, eu que tenho meus 55 anos, sou policial militar, sou de direita, sou conservador, vejo o quanto as pessoas enaltecem esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa que, na realidade, puxa o gatilho, como no Tropa de Elite. Aquilo é uma verdade. Quem puxa o gatilho é aquele que consome, é aquele que promove, é aquele que vende. Todos vocês são culpados por cada sangue que na realidade, são derramados. Quando vocês são culpados que derramam o sangue de vagabundo, eu vou parabenizar vocês. Mas quando nós temos sangue de trabalhadores, como nós vimos aquele dia, quando a polícia foi incursionar ali na Cidade Alta, pessoas estavam indo trabalhar, vocês carregam essa morte nas costas de vocês, desses 3 trabalhadores, aonde de forma como terroristas fazem, para frear a polícia, começou a matar cidadãos de bens. Então eu digo hoje aqui, a minha satisfação, presidente, satisfação de ver cada deputado que sobe aqui para poder defender realmente o cidadão de bem e não esses vagabundos. Mas eu faço um apelo mais uma vez ao Congresso, que tem um Código Penal de 1940, que tem um Código de Processo Penal de 1941. E cadê a adequação para que as leis possam realmente ser eficazes no século XXI, em 2025, senhor presidente? Pergunta que eu faço ao Congresso: será que eles não acordaram e viram na realidade que esse código está obsoleto? Já passou da hora, na realidade, do Congresso se reunir e mudar essas questões? Que, infelizmente, eles têm dinheiro e têm condições de ter bons advogados para tirá-los da prisão achando as brechas. Muito bem, o deputado colocou aqui, pela primeira vez temos um general de 4 estrelas preso. Temos uma mulher que passou um batom numa estátua, condenada a 14 anos. E quantos anos? Quanto tempo? Quantos anos? Olha, quanto tempo o MC Pose vai ficar ali? Esse é o desafio que eu faço à justiça hoje. Esse é o desafio que eu faço à justiça. Eu estou fazendo um desafio à justiça. Eu quero ver como vai ser isso. De que forma vai dar essa situação. Porque uma coisa eu sei. A justiça, na hora de ser tanto quanto ideológica, ela mete a mão com força. Mas quando chega na hora realmente de fazer, não são todos. Quero deixar bem claro. Senão eu estou generalizando toda a instituição. Mas estou falando de alguns. Que infelizmente você viu o ministro falar, a polícia prende mal. Presidente, eu tive a oportunidade de ver algumas investigações. O trabalho que a Polícia Civil faz é fenomenal. Fenomenal.
Você vai vendo que eles vão linkando tudo e é muito trabalhoso, presidente. Mas, infelizmente, o judiciário vem e fala, não, tem uma brechinha aqui e solta. E aí você vê constantemente venda de sentença. Constantemente você vê denúncias de venda de sentença. E aí você vê realmente um cara como esse que tem que ficar preso, infelizmente, muitas vezes não vem. E eu tenho orgulho aqui, junto com o deputado Rodrigo Amorim, tenho certeza que vou ter apoio de Vossa Excelência, da lei anti-Uruã, que está tramitando aqui na casa. Essa lei exatamente proíbe que o Estado possa financiar, através da cultura, da Secretaria de Cultura, que esses marginais possam fazer apologia com dinheiro público, com dinheiro do Estado, com dinheiro do cidadão. Então, para mim é uma honra muito grande poder estar trazendo aqui esse projeto de lei, que eu tenho certeza que será aprovado, pois a maioria, uma boa parte aqui dos nossos deputados tem consciência da importância desse projeto. E eu quero aqui também agradecer ao nosso Coronel Menezes, Marcelo Menezes, nosso secretário da Polícia Militar, que constantemente tem acionado com relação ao tráfico em vários lugares, ele prontamente tem atendido. Falar hoje de forma específica da minha região, Duque de Caxias, onde semana passada eu conversei tanto com o Coronel Reis, com o Coronel Menezes, quanto com o Coronel Reis, que eu quero externar aqui meu agradecimento, comandante do 15º Batalhão, Tenente Alt, e todos os policiais ali do 15º, que fizeram a ocupação do Sapinho. E eu estive lá, presidente. Eu gosto de ir no local, eu gosto mesmo. Fiquei até triste que eu só fiquei sabendo depois que tinha operação, mas não deixei pedir a operação ali. A polícia tem que ocupar. Já que a DPF agora falou, né, determinou que o Estado faça um planejamento para a retomada de território, e o qual já pediu ao presidente aqui, está tramitando a frente parlamentar para acompanhar como vai se dar essa questão da retomada de território, que é muito importante devolver o território ao cidadão de bem. E aí pude chegar lá, tudo tranquilo, senhor presidente. Eles são ratos, eles correm, frouxo. Essa é a realidade. São frouxos. Polícia chega, eles correm. E tive o prazer de poder caminhar ali, rodar ali e ver. E o que eu vi ali? Pela segunda vez, um local, uma construção, onde eles desmontam um carro, que é exatamente um traficante chamado Corinthians. Ele que adora roubar carro. E aí, tá lá. Tive outra vez, mostrei, mas a complexidade que existe para você demolir uma coisa que está estampada, que é desmonte de carro. A polícia tem uma dificuldade monstra. Precisamos facilitar a vida da polícia para que ela possa atuar. No meu vídeo, se você entrar na rede social, você vai ver várias peças jogadas. E pelo jeito, se for ali no Rio Sarapuí, vocês vão ver pedaços. Qualquer dessa eu vou levar uma máquina lá para poder puxar, para ver a quantidade de carcaça de carro que deve ter ali. Deve ser absurdo. Mas a polícia está ali atuando. Mas eu quero fazer um pedido, e falei isso no meu vídeo, porque não adianta, meu amigo, simplesmente ir lá ocupar, a polícia não tem um efetivo suficiente para que possa realmente restabelecer a ordem ali. Pois quando entra aqui, dá problema do outro lado e não tem efetivo. Regime de recuperação fiscal, Brasília só sabe vir aqui e pegar os impostos e levar nosso dinheiro, não volta. E aí o que acontece? Daqui a pouco a polícia precisa sair, presidente, daquele local para ir atender outros locais. Mas uma coisa, eu quero fazer um pedido ao Coronel Menezes, ao Coronel Reis, aqui nessa tribuna, e sei que você é atendido, e ao governador Cláudio Castro. Precisamos colocar o BAC para atuar. Precisamos, em cada local em que a polícia consiga estabelecer por um período ali, por um período e possa ficar ali, solte o BAC. Bota o cachorrinho para trabalhar. Hoje, presidente, eles temem mais o BAC do que o BOP. O senhor sabia disso? Mas vou explicar por quê. Porque o BOP, quando entra, é para resolver. É para matar esses vagabundos. E tem que matar mesmo. E aí o que acontece, presidente? Ele tira um que morreu e coloca outro, como o TH morreu. Parabéns à Polícia Militar. Parabéns ao BOP.
mas já tem um substituto. Mas, presidente, quando o BAC entra, aí é o prejuízo. O BAC acha drogas e armas, acha bunker. Então, faço um apelo aqui ao Coronel Reis, ao comandante do COI, ao Marcelo Menezes, nosso secretário. Eu preciso que o BAC atue hoje, de imediato. Está ocupado o Sapinho. E me convide, porque eu quero estar lá. Me convide para acompanhar a operação. E aí, nós vamos começar, nobre deputado, a dar o prejuízo. Aí eles sentem. Aí eles sentem. Não adianta só chegar e ocupar. Tem que dar o prejuízo. O BOP dá o prejuízo, plum, matando, pegando. Mas para que Vossa Excelência possa ter ideia, ano passado foram 24 toneladas de drogas que o BAC conseguiu pegar. E aí, presidente, eu quero falar aqui também do Garibaldi. O Garibaldi estão tentando invadir. E mais uma vez agradeço ao Coronel Reis, mas falar para o senhor que quem está mandando é o Bochecha Rosa. Bochecha Rosa, ele é lá da Mangueirinha. E a polícia tem que começar a fazer o quê? Ir lá dar o recado. Pancada na Mangueirinha. Recua, ou vai tomar pancada. É muito difícil você acabar realmente com a droga, com esses traficantes, com o local onde eles são estabelecidos. Mas o recado a polícia sabe como é que tem que fazer. A polícia sabe. Você viu que operação linda para matar o TH? Era para pegar, né? Era, mas graças a Deus veio no pacote. Então, é assim que a polícia tem que trabalhar. É só deixar a polícia trabalhar. Coberto e alinhado. Ver como é que foi sensacional aquela recuperação. Quero parabenizar o Tino Júnior. Tino Júnior, parabéns pelo excelente trabalho que você vem fazendo, irmão. Você vem colaborando e mostrando a realidade que muitas pessoas não conseguem ver. Que as pessoas estão presas, senhor presidente, dentro do seu condomínio, dentro do seu carro blindado, mas a população de bem, nas comunidades tem pessoas de bem, que muitas das vezes quando eu vou retirar a barricada, eu vejo o sorriso estampado nas pessoas, sabendo que não vão ter que fazer aquele zigue-zague todo para poder, na realidade, chegar aonde ele quer, ao seu objetivo. Então, parabéns, mas que o 15º possa dar resposta lá na Mangueirinha, e que isso aqui chegue até ele, para que ele possa entender que tem um deputado que vai lutar pelaquela região. E o senhor Flamengo, vamos parar. Eu quero, já falei com o Coronel Reis, já falei com o Menezes, já falei com o Cury, a questão do Morro do Cacareco, do Morro do Sossego e dos predinhos. Que o terceiro comando, porque daqui a pouco vão falar que eu estou protegendo o terceiro comando, milícia, comando vermelho, não gosto de nenhum deles. E vou falar da milícia aqui, que infelizmente, senhor presidente, vem massacrando a população. Esse Flamengo vem matando comerciantes que se recusam a pagar propina para eles. Vem tomando casa de trabalhadores, tomando apartamentos Minha Casa Minha Vida, obrigando trabalhadores a pagar R$200, e já fiz essa denúncia aqui. E venho parabenizar também a delegada Patrícia, junto com o Jorge, que faz um excelente trabalho, mas intensifique e pegue essas pessoas ali, pegue esses traficantes, porque nós não podemos deixar passar essas coisas. E, senhor presidente, quero falar aqui, o senhor que é aqui da capital, falar o que é milícia, para não falar, o deputado defende milícia. Odeio, sou policial. Milícia, para mim, é um traficante disfarçado com outro nome, que chama-se agora narcomilícia. Estão obrigando agora os comerciantes de Santa Cruz a comprar mercadoria roubada. Senhor presidente, aonde nós vamos chegar? Aonde nós vamos chegar? Então está aqui mais uma denúncia para que se apure. Isso aí está no RJ e todo mundo pode ver, e isso é uma realidade, e eu vou oficiar do meu gabinete ao nosso secretário para que se apure e entender um pouco melhor qual é a delegacia da região para bater firme nesse miliciano.
E para encerrar minha fala aqui, senhor presidente, eu quero hoje falar de forma direta e clara com o nosso governador Cláudio Castro. Governador, eu quero externar minha gratidão. Em 2001, quando Vossa Excelência, quando o senhor estava como governador, já estava como governador, e pôde de forma significativa aumentar o salário dos nossos bravos policiais militares, policiais civis, policiais penais, DEGASE e tantos outros. Mas já se passaram 4 anos, senhor governador, 4 anos que a gente não consegue avançar nada na Polícia Militar e no Bombeiro. Parabenizo Vossa Excelência, quando Vossa Excelência aumentou aquele valor do Vale Coxinha da Polícia Civil. Quando o senhor deu agora, acho que foi fardamento, salvo se eu me engane, para a Polícia Penal. Mas eu faço um apelo a Vossa Excelência, que olhe pela Polícia Militar, que olhe pelo Bombeiro Militar e pelo DEGASE, que nos 4 anos não conseguimos avançar. E aí vou elencar aqui, senhor governador, o que nós precisamos e está prometido para a nossa corporação. Uma delas, vou começar pela Polícia Militar, a escala tão esperada, senhor governador. Hoje nós temos RAIS e PROEIS. O RAIS e o PROEIS hoje, senhor governador, aumentou o efetivo de forma significativa. E nós precisamos, é um apelo que eu faço ao senhor, faço ao nosso secretário, Marcelo Menezes, que eu sei que vai dar, ele já falou para mim que vai dar, mas a cada dia que passa é um dia a menos que esse trabalhador, que esse guerreiro e essa guerreira não consegue estar com a sua família. E a nossa tropa está doente, a nossa tropa precisa de ter tempo para poder descansar. A nossa tropa, para poder alcançar um pouco mais, faz o RAIS. E aí a gente tem a questão do RAIS compulsório. Precisamos ser um RAIS compulsório. E normalmente esse RAIS sai o quê? Sábado e domingo. Por que não ser diferenciado o valor, senhor presidente? Já fiz essa proposta. Senhor governador, ter um RAIS com valor diferenciado maior, isso vai incentivar. O policial não vai precisar nem de ser mais compulsório, que ele vai. Precisamos ajudar esses homens e mulheres. E aí eu falo aqui da questão do auxílio transporte, que está R$100. Minha turma vai fazer 25 anos na polícia. E desde que nós estávamos como policial, quando eu entrei não tinha, mas logo depois, já era R$100. E nós precisamos realmente dar dignidade. Porque, governador, o policial não pode pegar ônibus, mesmo se fosse R$100 também não daria para pagar. Ele tem que andar de carro, porque ali ele está vulnerável dentro do ônibus. Quantos policiais nós perdemos, senhor presidente? Muitos, senhor presidente, muitos policiais. Então, faça esse apelo ao governador com relação à questão do auxílio transporte. E aí, eu peço que precisamos também regulamentar e aumentar, dentro do IPCA, o RAIS, que é de suma importância. E também a questão, senhor presidente, da recomposição. Eu quero aqui externar meu agradecimento ao nosso líder, Rodrigo Bacelar, um homem que tem sentado nessa cadeira de forma imparcial. Eu sou base do governo, mas ser base do governo significa da governabilidade. Ser base do governo significa da governabilidade. Tanto é que eu vou falar aqui daqui a pouco da GRAN. Eu sou governo, e já era governo, mas como presidente da Comissão de Emendas e Vetos, dei pela derrubada do veto. Dei pela derrubada do veto. Eu tenho um acordo com a minha corporação, com a segurança pública, que eu preciso, Vossa Excelência precisa, e os nossos familiares, nossos amigos e a população precisa, senhor presidente. E aí é o que eu falo. Nós precisamos mais do que nunca valorizar esses guerreiros, com o vale transporte, com a reposição, com a questão do RAIS. E hoje eu liguei para o nosso secretário André Moura, e ele falou o seguinte: deputado, está sobrando RAIS, então faça o seguinte, meu nobre secretário, já fiz o pedido ao senhor, se não está preenchendo todas as vagas, vamos dar o RAIS para o policial que está indo depor na sua folga. Ele está indo trabalhar na folga.
então dê para ele o RAS. É uma forma de nós sempre fazer com que os nossos policiais se sintam prestigiados. E aí sim, nós vamos mudar essa história e cada vez mais potencializar a nossa polícia. E aí, senhor presidente, falando ainda da Polícia Militar e do Bombeiro, lembrar ao nosso governador que a GRAM não foi alcançado para todos. E lembrar que homens e mulheres lutaram, deram o seu sangue. E muitos deles não estão nem mais aí, mas têm as viúvas. E não tem a paridade. Muitos falam que o Marcelo não briga. Brigo sim. Constantemente cobra o governador. Entendo ao governador, sei da limitação do regime de recuperação fiscal, na covardia que o governo federal faz, mas é um momento, já que nós estamos indo já para o Propag, é o momento, senhor presidente, de nós entendermos que temos que dar a paridade. E aí, governador, talvez orientaram muito mal o senhor. O policial que já foi para a reserva e não tem, como eu, você tem o auxílio inatividade e o posto acima. Ele poderia escolher a GRAM ou permanecer. Ou então a proposta que eu já levei, para que dê um valor para equiparar o inativo veterano do ativo. E aí sim, nós vamos, senhor presidente, valorizar. E para encerrar, senhor presidente, eu quero falar da Polícia Penal. Eu tenho me debruçado muito, onde eu agradeço ao Dória, agradeço a nossa secretária, agradeço a Casa Civil, que eu estou perturbando todos eles com relação ao PCCS dessa classe. Hoje o que eles mais esperam é exatamente isso, senhor presidente, o PCCS. E eu assumi já esse compromisso, quero assumir aqui mais uma vez nessa tribuna. Não vou descansar um dia até que vocês tenham o PCCS merecido de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Desculpa, presidente, desculpa a todos, que eu sei que eu levei mais de 10 minutos, mas são coisas de grande relevância, porque a segurança é o maior problema que nós enfrentamos. E encerro minha palavra aqui falando o seguinte: o nosso presidente, Rodrigo Bacelar, Jesus, Rodrigo Bacelar, tem tido uma postura diferenciada, tem tido uma postura, até com o pessoal do concurso está aí, atravancado 2014 e tantos outros, e eu tenho certeza, brevemente ele será governador, e eu tenho certeza que ele vai agir de forma republicana, mas muito firme. E o tráfico vai ter que entender, ou recua, ou então, irmão, vai ter as suas sanções dentro daquilo que o artigo 23 fala. Dentro da razoabilidade e usando de modo progressivo. E, se necessário, até a morte. Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Obrigado, nobre deputado Marcelo Dindo. Não havendo mais orador inscrito, a presidência encerra a presente sessão.